veja que ponto chegou, virou briga de rua, né? O Alexandre de Moraes saiu do Supremo Tribunal e veio pra rua brigar com o Eduardo. Por isso ele foi rotulado, ele foi classificado, ele recebeu essa punição da lei Magnitsky, Eduardo. São os critérios da lei americana pelo fato de Alexandre de Moraes ter perseguido empresas americanas, pessoas físicas americanas, tomar decisões escondidas, em secreto, fora do processo e tentar fazer com que a eficácia das suas decisões aí chegassem até os Estados Unidos sem passar pelos meios. Meus amigos, essa notícia aqui é maravilhosa. Olha só isso aqui, galera. Flávio Bolsonaro fala sobre a volta da lei Magnitsky e Alexandre de Moraes. Caraca, velho, Alexandre de Moraes, por isso que ele tá quietinho, com medo da Magnitsky, né? Legais. Nós estamos recebendo um convidado especial aqui no nosso 3 em 1, na Jovem Pan. Temos a honra de receber o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. É um prazer, grande honra estar aqui. Boa tarde, Mário, boa tarde quem nos assiste. Bem-vindo, senador. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Vamos bater um papo com essa audiência maravilhosa. Eu não posso começar falando sobre outro assunto, senão esse que está repercutindo no dia todo, senador, que é mais uma fase da Operação Compliance Zero, envolvendo agora o líder do governo no Senado, seu colega de Senado, senador Jacques Wagner. Como é que o senhor avalia essa operação envolvendo o líder do governo? Roberto, nós sempre soubemos que a origem de todo esse escândalo do Master era exatamente o PT da Bahia. E todos estavam aguardando aí que em algum momento viessem à tona essas denúncias que já estavam virando conversa de botequim, né? No cafezinho da Câmara, do Senado, todo mundo sabia que em algum momento apareceria algo desse tipo, não sabíamos que era, que ia chegar exatamente como está sendo colocado agora, mas a gente sabe que foi ali, no PT da Bahia, a origem, o cerne de todo esse esquema que desagou na questão do Banco Master, e obviamente o Jacques Wagner como grande liderança. Ainda tem outras lideranças do PT da Bahia que ouvimos falar que também praticaram alguns atos para beneficiar Augusto Lima, principalmente lá naquele estado, que é uma pessoa muito influente lá, e também aguardamos que a Polícia Federal traga à tona em breve também esclareça, né, tudo isso que está sendo investigado. Isso reforça o seu pedido por uma abertura de CPI? Eu sempre pedi, sempre assinei CPIs, cobrei publicamente para que acontecesse, porque a minha preocupação sempre qual foi? Vamos separar o certo do errado, vamos separar, né, como quem não tem nada a temer com quem tem algo a esconder. Então, quando aparece casos como esse do Jacques Wagner, nós entendemos por que aqui ninguém do PT assina uma CPI do Master, porque meu sonho sempre foi, eu falava, olha, eu quero eles sentados aqui, Augusto Lima, vou ficar sentados aqui nessa bancada de uma CPI no Congresso Nacional, para que ele responda qual é a relação dele com o Flávio Bolsonaro. Ele vai falar, foi a questão, né, do filme, coisa privada, nada de errado, sem contrapartida, 2024, o governo não era mais Bolsonaro. E perguntar qual a sua relação com o filho do Lula, qual a sua relação com o Jacques Wagner, qual a sua relação com o Rui Costa, qual a sua relação com o Guido Mantega, qual a sua relação com o Lewandowski. Então, assim, obviamente, eles têm algo a temer que eu nunca tive. Então, nesse momento, eu acho que o brasileiro começa a separar e fazer distinção sobre quem está certo e quem está errado. Agora tem uma pergunta, senador. O fato de hoje favorece ou dificulta a instalação da CPI? Você acredita que a repercussão pública possa empurrar a pressão para abrir uma CPI, ou o fato de ter um governista envolvido agora isso vai dificultar ainda mais? Eu acho que o PT já estava engajado, encastelado em não assinar a CPI, não apoiar de forma nenhuma, seja CPI ou seja CPMI. Né? Que CPMI é aquela que deputados e senadores assinam. Acho que não muda muita coisa nesse aspecto, eles já não assinariam, agora mais do que nunca não assinarão. Eu cheguei a ver a imprensa comentando algo do tipo, olha, há uma orientação do governo Lula para que não fique falando tanto sobre esse assunto de Banco Master, como quem diz, olha, tem coisa ruim pro lado de cá, não vamos bater tanto, uma hora vai chegar a conta pra gente. E chegou, né? E agora nós sabemos por que tanto medo de assinar uma CPI, com tanto medo de investigação. Perfeito. Vamos agora com o Bruno Pinheiro, vai participar dessa conversa com a gente, senador, ele vai te fazer a próxima pergunta. Bruno Pinheiro. Obrigado, Kobayashi. Senador Flávio Bolsonaro, que bom conversarmos aqui ao vivo. Quero antes reforçar o convite para o nosso Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan. Mas vamos lá sobre a operação de hoje. Vim pra cá te procurar, você não estava, você está em Brasília. Tribunal Federal não... O Supremo Tribunal Federal não autorizou, senador, que a operação ocorresse aqui no gabinete do senador Jacques Wagner e nem mesmo no seu escritório, no estado da Bahia. Como o senhor vê esse tipo de blindagem para os senhores, que são parlamentares, de não ter um importante endereço como o gabinete sem ser alvo de uma operação da Polícia Federal do nível como essa de hoje? Bruno, eu sinceramente não entendo qual é a justificativa, qual é a razão para que também não houvesse uma busca e apreensão para procurar documentos e informações também no gabinete parlamentar. Não vejo nenhuma explicação plausível para isso, já que houve, né, essa operação como alvos, o endereço residencial dele, parece com outro residencial de alguns familiares. Não vejo porquê. Não tem uma justificativa que eu entenda que isente um gabinete parlamentar também de ser alvo de busca e apreensão. Conosco aqui... Não importa se o cara é de direita, se é de esquerda. Se fez merda, tem que pagar, tem que ser preso, velho. A gente não passa a mão na cabeça, cara. Nos estúdios também está a Beatriz Manfredini, a mulher dos bastidores da política, vai participar conosco dessa conversa. Bia, bem-vinda. Sua pergunta. Obrigada, Kobayashi, senador, por estar aqui na nossa audiência. Queria aproveitar a sua presença, senador, para falar recentemente agora dos desdobramentos ali da condenação do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Queria ver como o senhor entende isso e como que o senhor acha que pode isso mexer ou não. O que os senhores pretendem agora com os planos políticos aqui para o estado de São Paulo, já que ele estava de suplente, né, ou está ainda, melhor dizendo, para a vaga de Senado? Olha, Beatriz, toda a audiência mundial da Jovem Pan sabe que foi mais um passo, mais um reforço nessa grande vingança e perseguição, né, que todos nós da família estamos recebendo por parte de Alexandre de Moraes, também outras lideranças, sempre de direita, coincidentemente. Agora, o Eduardo Bolsonaro, ele foi acusado, condenado nesse teatro, nessa farsa também, mais uma vez, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, por ter atuado para coagir
o Alexandre de Moraes. Como quem diz, olha, foi Eduardo que trabalhou para que a Magnitsky fosse aplicada ao Alexandre de Moraes, portanto, ele está tentando coagir o Supremo dentro desse processo, vamos condená-lo. Olha, esse processo é completamente nulo sobre qualquer aspecto que você olhe. Porque, obviamente, o Alexandre de Moraes é suspeito para votar uma situação como essa, porque ele está agindo com vingança pessoal contra o Eduardo. Ele deveria declarar o impedimento dele, porque, obviamente, ele é parte. Em tese, ele é vítima disso, não poderia. Inclusive, Bia, essa é um dos crimes previstos de responsabilidade na Lei 1079, que é a lei de impeachment de ministro do Supremo. Ele está claramente infringindo. O Eduardo é ex-parlamentar, não tinha que ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Ele sequer foi citado. Eu vi ainda o Alexandre de Moraes narrando com uma certa ironia, com umas entrevistas que o Eduardo fez, ou lives que ele fez, dizendo que pelo fato de ele comentar o processo, ele sabia do conteúdo do processo. Então, assim, é uma grande farsa, uma grande forçação de barra. Quero aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar a Defensoria Pública da União, que fez a defesa do Eduardo, mesmo que a revelia dele. Então, ele não houve uma defesa, a defesa sequer conseguiu ouvir o Eduardo para poder traçar uma estratégia e defendê-lo nesses autos. Só que é o país que nós estamos vivendo hoje. Não à toa, grande parte dos eleitores, na hora de escolher os seus senadores, vai querer saber a posição desse candidato ao Senado, se ele é a favor ou contra impeachment de ministro. É isso que eu tô falando, meus amigos. A eleição vai chegar, vamos trocar o Senado tudinho, cara. Só vamos deixar um outro que presta. O resto vamos tirar tudo, vamos trocar tudo, velho. Supremo, e mais uma vez, a culpa não é da direita, a culpa é desses próprios que há muito tempo vêm se excedido no seu papel de juiz. Senador, sobre isso, ontem mesmo o Eduardo publicou nas suas redes sociais e também fez um vídeo pedindo ao presidente americano Donald Trump que reaplique a lei Magnitsky às autoridades aqui no Brasil. Como que o senhor recebeu esse vídeo? O senhor aprova esse pedido dele? Kobayashi, veja que ponto chegou, virou briga de rua, né? O Alexandre de Moraes saiu do Supremo Tribunal e veio pra rua brigar com o Eduardo. É o que está acontecendo, né? Um brigando com o outro ali, um usando as armas que tem, um usa a caneta, o outro usa relacionamento para tentar influenciar algo que não está no controle dele, né? Que é a aplicação da Lei Magnitsky. Agora, isso só, a forma como o Alexandre de Moraes conduz isso na primeira turma, isso reforça a tese pela qual ele foi considerado um violador internacional de direitos humanos. Alguém que não respeita a Constituição, que persegue as pessoas conforme a sua vontade, alvos pré-determinados e participando de julgamentos de processos que ele jamais poderia estar julgando. Isso está jogando a imagem, a credibilidade do Supremo Tribunal como um todo na lata do lixo. Essa é a consequência dessa postura de Alexandre de Moraes. Deixa eu chamar também o Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, vai fazer a próxima pergunta. Olá, senador. É um prazer estar aqui nessa conversa com o senhor. Senador, essa campanha ela está apresentando novidades, como, por exemplo, o grupo que tradicionalmente andou junto está se dividindo. O senhor considera o ex-governador de Minas, Romeu Zema, como aliado ou como adversário nessa disputa? Maria, óbvio que é um aliado nessa disputa, porque há uma consciência de todos os pré-candidatos que não são loucos ou não estão comprados pelo PT, de que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Então, todas as conversas que eu sempre tive, muito respeitosas, seja com Zema, seja com Caiado, ou com o próprio Ratinho lá atrás, antes dele se decidir não concorrer, não ser um pré-candidato também à presidência, sempre houve esse claro entendimento de que, olha, ou o PT tem uma máquina aí, usa ela de forma completamente ilegal, arbitrária, mais de 200 bilhões de reais gastos esse ano, fora do arcabouço fiscal, um desconto. Meus amigos, eu quero estar errado, eu posso estar errado. É verdade que disseram que o governo do Lula aí colocou a poupança à disposição da União, alguma coisa assim? Coloca nos comentários se é verdade, porque se for verdade, cara, a gente tá correndo risco que tem dinheiro guardado na poupança, velho. É um perigo isso aí, viu? Eu só quero saber se é verdade ou não. Coloca nos comentários aí. Controle geral das contas, mais de 80% das famílias brasileiras endividadas, 53% delas já estão inadimplentes, ou seja, não estão mais conseguindo pagar suas dívidas, um recorde de mais de 5 mil PJs, né, empresas aí brasileiras pedindo recuperação judicial, quase 2 mil dentro do setor do agro. Quer dizer, um país que a inflação chegou, mesmo com a taxa de juros segunda taxa de juros mais alta do mundo, só perde para a Rússia, que é um país que está em guerra há 3 anos. Quer dizer, o Brasil está fadado ao fracasso, está pulando do precipício sem paraquedas e, obviamente, a gente tem que, ou nós nos livramos do PT esse ano, ou o PT vai acabar com o Brasil. Então, assim, essa unidade ainda, que em alguns momentos existem algumas trocas de farpas pequenas, ele mais faz parte, não tem problema nenhum, acho que tudo tem que ser deixado de lado, relevado, né? Porque o eleitor sabe que na hora H, no momento certo, todos vão estar ali unidos contra o câncer que domina o Brasil hoje, que é o PT. Pergunta agora do Mário Vitor Rodrigues. Senador, boa tarde. Prazer estar com o senhor aqui. A pergunta, voltando aqui ao questionamento do Kobayashi, até que ponto a postura do seu irmão, do Eduardo Bolsonaro, atrapalha ou pode vir a atrapalhar mais a sua campanha? Eu lembro que já teve lá atrás, quando ele se posicionou favorável ou, de alguma maneira, endossando as tarifas do presidente Donald Trump, pesquisas indicaram que boa parte da população eram contrárias às tarifas. E eu não vou aqui entrar no mérito muito da postura do ministro Alexandre de Moraes, eu tenho 1000 reservas a fazer. Mas olhando apenas para o aspecto político, como que a postura do Eduardo lá nos Estados Unidos pode atrapalhar? Existe alguma ideia de dialogar para tentar, pelo menos, arrefecer o tom? Como é que o senhor vê isso? Não, Mário, na verdade, você tem que entender que o Eduardo hoje é um exilado político, né? Alguém que foi obrigado a ficar fora do país para não ser perseguido aqui, levou a sua família em condições de dificuldade lá fora.
Se ele tivesse aqui, ele ia estar igual o Bolsonaro, velho. Ia estar preso também. Assim como todos que fugiram do país, né? Alguém que compreende com clareza que se não houver essa unidade, quanto antes da centro-direita contra o PT, quem perde é o Brasil. Então, uma pessoa que está lá indignada e que usa o instrumento que ele tem, que é a sua voz, para poder tentar abrir os olhos de milhões de brasileiros. E agora, não dá para botar tarifa na conta do Eduardo. Ele nunca pediu isso no governo americano. Foi uma decisão do próprio Trump, que fez isso com dezenas de outros países, com os quais ele botava na mesa a tarifa para alguma espécie de força na hora de negociação. O que o Eduardo foi pedir foi a Magnitsky ao Alexandre de Moraes, algo que também não estava no controle do Eduardo. São os critérios da lei americana, pelo fato de Alexandre de Moraes ter perseguido empresas americanas, pessoas físicas americanas, tomar decisões escondidas em secreto fora do processo e tentar fazer com que a eficácia das suas decisões chegassem até os Estados Unidos sem passar pelos meios legais. Por isso ele foi rotulado, ele foi classificado ali, né, recebeu essa punição da lei Magnitsky. Se ela voltar a acontecer agora, mais uma vez, não é o Eduardo que tem nenhum poder de decisão sobre isso. Agora, o que eu fiz foi, ao procurar o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance, o Marco Rubio, secretário de Estado, na vez que eu estive recentemente nos Estados Unidos, foi pedir para que eles classificassem CV e Comando Vermelho como organizações terroristas. Atenderam ao meu pedido e também pedi, mas para concluir, que as empresas brasileiras não fossem taxadas, não fossem tarifadas, porque elas já são muito taxadas aqui no Brasil pelo presidente Lula, o governo que mais taxou brasileiros e empresas na história do nosso país, portanto não mereciam passar por isso novamente, e pedi que ele tivesse paciência, porque a partir de janeiro de 2027 o Brasil teria um presidente da República que sentaria de igual para igual com o presidente Trump e faremos grandes acordos que fossem vantajosos para ambas as nações, acordos bons para o Brasil, para as empresas brasileiras e que também fossem vantajosos para o lado de lá dos americanos. É assim que eu estou segurando na unha, porque apesar de haver uma orientação do departamento americano para que haja uma sobretaxa de novo às empresas brasileiras, até agora não aconteceu. Mandei uma carta reforçando isso ao secretário de Estado, Marco Rubio, para que não houvesse a tarifação de empresas brasileiras. Agora, o único no Brasil que quer a tarifa é o Lula, porque ele não está nem aí para as empresas brasileiras. Ele quer usar uma possível tarifação como um instrumento eleitoral, como se isso fosse trazer algo positivo para ele e negativo para nós do lado de cá. Então ele está apostando e provocando. Ele tá torcendo para isso aí mesmo, galera. Ele tá querendo dar o Brasil todinho para a China. Ele já deu praticamente tudo. Ele fala em soberania, mas a nossa soberania tá toda com a China. Tocando o governo americano para que as empresas brasileiras sejam punidas. Portanto, a única pessoa que quer essa taxação é o atual presidente da República, infelizmente, o tal do Lula. Senador, o senhor falou aqui, se encontrou com o presidente americano, falou com ele sobre classificar as facções brasileiras como terroristas, e eu já quero entrar nesse assunto com o senhor, porque hoje o senhor fez um lançamento com várias propostas voltadas ao tema de segurança pública, inclusive redução de maioridade penal, até 14 anos para alguns crimes graves, uma comparação que o senhor fez ali com a política de segurança de Nayib Bukele. Como é que o senhor vê esse assunto para a sua campanha e essas propostas todas que o senhor já começa a trabalhar ao lado do Guilherme Derrite e do Sérgio Moro? Kobayashi, nós fizemos ali 12 itens que eu entendo que são os mais urgentes, os mais necessários, né, o mais rápido possível que sejam implementados para dar um choque de resgate da moral, resgate do mínimo que a gente precisa para poder voltar a andar em paz nas ruas. Então foi um lançamento dessas 12 medidas urgentes, emergenciais, chamado Brasil Sem Medo. E a gente não tem como não radicalizar nessa pauta. Todo mundo sai na rua hoje com medo de ter o seu telefone celular roubado ou furtado. A diferença de um furto de celular hoje para alguém morrer com um tiro na cabeça dado por um assaltante celular, é isso aqui. É uma fração de segundo. Se o cara não vai com a sua cara, te dá um tiro na cabeça. Então a gente tem que acabar com essa impunidade, a gente tem que deixar atrás das grades esses marginais que são perigosos. Não adianta passar a mão na cabeça de ladrão de celular, porque ele pode tirar a vida do inocente do nada, como um caso chocante mais recente aqui de um ciclista em São Paulo, né, que foi assassinado dessa forma, com a câmera filmando, quer dizer, ele entrega o celular, o cara dá um tiro na cara, né, do ciclista. Isso não dá para tolerar mais. As mulheres que estão nos assistindo andam com, acho que no Brasil é o único lugar onde as mulheres andam com a bolsa atravessada aqui na frente, né, para estar com a bolsa agarrada com medo de ser roubado. Não anda com a bolsa do lado, como ela foi pensada para que as mulheres andassem. Por quê? É medo. A gente tem que devolver a paz a essas pessoas. Nós temos mais de 50 milhões de brasileiros que moram em áreas dominadas por narcoterroristas de CV e PCC. A gente vai entregar os pontos, nós temos que recuperar esses territórios, libertar essas pessoas. O primeiro território, Kobayashi, que nós temos que resgatar são os presídios. Nem dentro das cadeias hoje o governo consegue mandar. A gente não pode admitir essa espécie de governo paralelo, dando ordens, maltratando os trabalhadores, cobrando taxas deles. Portanto, aqui no Brasil, a partir do ano que vem, nós vamos ter a classificação nossa, interna, porque os nossos problemas, quem resolve, somos nós aqui no Brasil. Então, Comando Vermelho, PCC, milícias e as dezenas de outras facções criminosas vão ter o tratamento de organizações terroristas, porque elas implementam um medo
medo coletivo, elas cobram taxas, elas atacam fogo em veículos de coletivos, elas atiram em pessoas inocentes, eles matam agentes da lei. Isso são características de organizações terroristas e vamos asfixiá-las financeiramente. E para isso, aí sim, há necessidade de uma composição com outros países que também têm essa mesma mentalidade, que não dá para ter tolerância com o crime organizado. Então, gostaram das minhas medidas? Ótimo. Não gostaram? Continuem votando nessa porcaria que está aí. Vamos continuar andando com medo nas ruas. Se juntando ao nosso time agora, o Vitor Anton, diretamente do Rio de Janeiro, ele é quem vai fazer a próxima pergunta. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Koba, e obrigado, senador, também pela disponibilidade. O seu plano de 12 pontos, ele definitivamente é muito popular, ou pelo menos é o que as pesquisas mais recentes, né, eleitoralmente, diriam. Né? O ponto central hoje para as eleições é definitivamente a segurança pública. Mas eu me pergunto por quê? Em momentos pregressos, o STF tomou, ou pelo menos alguns ministros, tomou um posicionamento garantista que veio a dificultar propriamente o confronto direto, né, contra o crime organizado. Eu destacaria a DPF 635, né, a famosa DPF das favelas, que limitou bastante o poder de ação das polícias frente às facções. Como o senhor pretende se posicionar na imediação, né, muito provável, de um conflito judicial em alguns desses pontos? Eu destacaria, por exemplo, a castração química ou mesmo a diminuição da idade de maioridade penal. Ô, Vitor, você tem razão com essa preocupação. Quando eu anuncio essas 12 medidas mais urgentes, né, que tem que ser feitas logo no início do novo governo do Brasil, é a parte que cabe a nós. Eu tenho a convicção de que este ano, mais do que nunca, os eleitores vão estar antenados em votar em candidatos ao Senado e à Câmara dos Deputados que estejam aliados com o seu candidato à presidência da República. A gente faz uns cálculos ali de que, de forma conservadora no Senado, nós teremos de 45 a 50 senadores de largada e na Câmara, hoje, que já é uma Câmara majoritariamente centro-direita, esse perfil tende a ficar ainda mais de centro-direita. Portanto, a relação do Executivo com o Congresso, eu acho que vai ser muito importante, inclusive, para recolocar as instituições no seu devido lugar. Porque hoje, é a minha percepção, a falta de limite do ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, é a garantia que ele tem que no Senado não há número suficiente para fazer o impeachment de ministro do Supremo. E não faltam crimes, no meu ponto de vista, que foram cometidos da Lei 1079, que é a lei de responsabilidade sobre os crimes de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esses ministros, essas ilegalidades, esses excessos, esses crimes de responsabilidade deveriam ter iniciado um processo de impeachment lá. Então, acredito, Vitor, que o simples fato de termos um número suficiente no Senado Federal de senadores que são favoráveis a essa pauta já vai ajudar. E, por fim, como ao que tudo indica, essa vaga que está em aberta hoje no Supremo Tribunal Federal só vai ser preenchida após as eleições, quem ganhar as eleições neste ano vai ter direito a indicar 4 ministros do Supremo Tribunal Federal. Olha a importância que tem essa eleição para o futuro do Brasil nas próximas décadas. Portanto, eu acredito que se o projeto da prosperidade, que é o que nós estamos propondo, for o vencedor, nós não teremos esse tipo de problema do Supremo interferindo na vontade do povo que é manifestada por seus representantes no Congresso Nacional em ampla maioria, como eu tenho certeza que será a votação, por exemplo, a redução da maioridade penal para 16 anos e, como eu defendo, maioridade penal aos 14 anos para os crimes mais graves, como estupro, tortura, latrocínio. Esses crimes não dá. Se um menor de idade comete crime de gente grande, ele tem que responder como gente grande. E é isso aí, galera, porque é o seguinte, ele colocando essas leis aí, com certeza a gente vai começar a ter um pouco de sossego, até abaixar o fogo 100%, porque não dá pra viver nesse tempo, cara. Esse tempo aí você consegue andar com o celular na mão, com uma corrente, um tênis bom, você não consegue, cara. Se você anda com medo. Vamos mais uma rodada aqui de perguntas, senadora. A pergunta agora é da Beatriz Manfredini, novamente. Senador, vou continuar no tema. Estava lá hoje de manhã, então, no anúncio do senhor dessas medidas. Queria continuar pensando, porque são medidas duras e que o senhor mesmo colocou ali. Então, várias vezes falou que várias precisam de modificação na Constituição Federal. Sei que o senhor está chamando ali muitas pessoas para votar, então, alinhadas com pessoas, né, do partido do senhor que votariam em prol. Mas a gente tem muitos partidos do Centrão que têm membros nos 2 lugares, PSD, MDB, que estão tentando crescer também. Esse é o plano principal para a eleição. No caso de vitória do senhor, como é que o senhor faria para dialogar, né, com esse Centrão? O senhor acha que por ser pautas populares a população pode ajudar? Como seria o diálogo, de repente, com um centro que tenta agradar ali os 2 lados? Beatriz, eu tenho certeza que esse tipo de medida não foi aprovado até agora porque não houve a boa vontade do presidente da Câmara e do presidente do Senado para pautar, para dar continuidade a elas, e também não há esse norte que um presidente da República sempre dá nas pautas que são prioritárias para que sejam apreciadas nos plenários da Câmara e do Senado. Então, mais uma vez, eu acredito que a partir do ano que vem, com uma Câmara e um Congresso mais a centro-direita, eu não tenho nenhuma dúvida que todo esse pacote que nós estamos sugerindo, de endurecimento da legislação penal, de proteção, né, dos direitos de verdade das mulheres, não adianta a mulher ter um papel na mão
né, dizendo que um agressor não pode chegar perto dela, se na prática o cara chega, o cara agride, o cara chega a matar, continua maltratando a mulher que muitas vezes não consegue sair desse relacionamento abusivo porque tem medo de ir na delegacia ou porque tem medo de, ou não consegue ter uma autonomia financeira para que possa pegar sua filhinha, pegar os seus filhos e sair de casa e buscar um abrigo onde ela se sinta protegida de verdade. Então, nessas 12 medidas, tem isso tudo amparado para proteger as mulheres de verdade. Quem vai ser o louco de votar contra essas medidas? Eu quero fazer como acontece aqui em São Paulo, um programa do governo do estado, do governador Tarcísio, em que uma mulher que consegue uma medida protetiva, ela, pelo celular dela, há uma georreferência e pela georreferência da tornozeleira eletrônica que esse agressor possui, então há um monitoramento automático assim que chegue perto, né, o agressor da mulher que tem a medida protetiva, rapidamente a polícia é acionada e duas viaturas, uma vão na direção da mulher e outra vai na direção do agressor, e isso reduziu a quase zero a reincidência desses covardes marginais que insistem em agredir mulheres. Então são medidas que são duras, assim, né? Mas são medidas que são justas, porque quem tem que ter medo de andar na rua é o vagabundo, é o marginal, não é o povo trabalhador, não é a mulher honesta. Então essa mentalidade vai ter que mudar. Eu estou insistindo com isso. Acessem minhas redes sociais. Eu também espero que ele mexa, galera, naquele auxílio reclusão. Porque o que adianta o bandido fazer uma pessoa de bem, o cara ir preso, ele receber benefício, ajuda mesmo tem que vir para a família que foi afetada por esse cara. Mas vejam mais detalhes dessas medidas que estamos propondo, porque se você não concordar, tudo bem, é um direito seu. Tem outro lado para você escolher, que é o que está aí. Se você está feliz com o que está aí, se você está andando com medo na rua, se você acha que o atual governo passa a mão na cabeça de bandido, eu estou propondo uma alternativa e, mais uma vez, nada melhor do que o povo para escolher qual caminho vai querer seguir a partir do ano que vem. Senador, o senhor citou aí os presidentes da Câmara e do Senado, né, em relação ao poder que eles têm sobre as pautas, não só essas de segurança pública, mas também sobre as CPIs, ou CPMI, que o senhor pede, como, por exemplo, a CPMI do Banco Master. Como que o senhor enxerga as citações que foram feitas, tanto ao Davi Alcolumbre quanto ao Hugo Mota, envolvidos aí em polêmicas com o Banco Master? O Hugo Mota fazendo ali uma interferência perante o Banco Master para o empréstimo, recebendo diárias em um congresso jurídico. O Davi Alcolumbre estaria na proposta de delação premiada que foi rejeitada pela Polícia Federal. Como que o senhor enxerga os dois presidentes, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, envolvidos aí nas polêmicas com o Banco Master? Olha, eu estou aguardando o que é que eles vão falar sobre as acusações que pesam contra eles, né? Tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, porque por enquanto eu só estou ouvindo, né, o que está aparecendo na imprensa, que nesse caso especificamente tem o usual, o comum tem sido esse pedaço da Polícia Federal fazer vazamentos seletivos. Agora, são acusações que são necessárias que eles venham a público e esclareçam. E a gente vê muito eles se fazendo de vítima, sei lá o que, a verdade vai ser feita, sei lá o que, aí defendendo os amigos dele, sabe? Ele acha que a população é algum tipo de povo burro, sabe? Eu já tive a vida virada do avesso, Colbert, por mais de 11 anos para trás. Não acharam absolutamente nada. Mas, na época, eu sofri um forte processo de desgaste, mesmo mostrando a verdade. E aí, no final das contas, passado esse tempo todo, estou aqui, ficha limpa, não sou investigado por nada, mas passei por um processo que todo homem público tem que estar disposto a passar, que é de escrutínio e que é de dar os esclarecimentos, não só aos seus eleitores, mas à população como um todo. Quem está na vida pública sabe que tem que ser assim. Então, eu aguardo que ele se pronuncie, porque quem tem que fazer a defesa deles são eles próprios, né, os seus advogados, não sou eu. Mais uma pergunta agora de Brasília, do Bruno Pinheiro. O senhor tem feito gestos às mulheres, fez agora há pouco falando sobre as medidas, já sinalizou nas últimas semanas a ex-presidente da Caixa Econômica para a sua equipe também econômica do possível governo. Ontem aqui na Câmara, eu ouvia nos corredores do plenário os colegas chamarem a deputada Júlia Zanatta de vice-presidente. Como está esse ponto, essa conversa com Júlia Zanatta ou a indicação de uma mulher para ser a vice na chapa do senhor? Ô Bruno, eu tenho um problema maravilhoso. São excelentes perfis de mulheres conservadoras, de direita, com coragem, com caráter, que estão dispostas e não só a estarem no projeto comigo na vice-presidência, mas disputando cargos mais altos, inclusive de governo, de Senado. Então, não é uma coisa que nós não temos ainda como falar, como adiantar, mas está acabando o prazo, ô Bruno. Pode segurar um pouquinho só mais a sua ansiedade, porque o prazo das convenções é agora, final de julho. A nossa convenção, a princípio, será no dia 25 de julho. Portanto, nós temos aí mais 1 mês e 7 dias para tomar essa decisão. E estamos conversando com vários partidos e, graças a Deus, dentro do PL e fora do PL, nós temos excelentes quadros e o que eu posso falar nesse momento é que eu tenho realmente a preferência que seja uma mulher, não pelo fato de ser mulher, mas porque nós temos muitas mulheres qualificadas e que eu acho que agregariam a esse nosso projeto de resgate do Brasil. Senador, está acabando o prazo, o senhor podia adiantar pelo menos se vai ser uma mulher, né? A gente tem a Júlia Zanatta que está sendo falada, a gente tem a Simone Marqueto, não é isso? Do PP, a gente tem a Tereza Cristina, a gente tem a Sonaira Fernandes, inclusive, não sei se for senhores, foi ela que postaram uma foto juntos aí ontem, não é? É um grande quadro também. Um evento aí das igrejas evangélicas aqui, CEAG, que congrega várias igrejas. Vai ser uma mulher, senador? O senhor já pode cravar essa pra gente aqui na Jovem Pan? Será? Não vai responder, né? Vai fugir. Faltando um mesinho, poderia cravar essa pra gente. Vai lá, Zé Maria Trindade.
Senador, eu vou na mesma linha. Eu converso, o senhor sabe, né, com líderes e deputados aqui da bancada aliada e do PL, e há uma sugestão, eu diria até uma pressão, para que o senhor nomeie ou indique, né, o nome da vice, saia na frente, e principalmente sobre ministros. Falam que o senhor deveria antecipar o nome de 2 ou 3 ministros. Ainda é cedo, velho. Eu não falaria também. Ainda é cedo, porque vai queimar o cara, vai jogar o cara na fogueira, né? Primeiro, qual é o prazo? Quando o senhor vai decidir o nome do vice? E se o senhor já vai antecipar aí o nome de pelo menos 2 ou 3 ministros do seu provável governo? Zé Maria, o prazo para vice é 25 de julho, que é mais uma vez a data que a gente está alinhado aí para fazer a nossa convenção para o plano federal. E com relação a ministros, eu tenho, graças a Deus, recebido a ajuda de diversas pessoas em diversas áreas, seja economia, seja segurança, seja meio ambiente, cultura, educação, saúde. Só que o Brasil que nós vivemos hoje, as pessoas têm ainda muita preocupação de virem a público e dizerem que estão dentro de um projeto, ainda mais numa eleição que aparentemente vai ser bastante disputada até o final. E as pessoas têm medo de serem perseguidas, as pessoas têm medo de parte da imprensa começarem, enfim, a apontar os seus canhões de destruição de reputação para essas pessoas. Portanto, no momento certo, haverá o anúncio de alguns, sim, que são ali cogitados para assumirem ministérios. Mas, com relação à parte da economia, o mais importante de tudo, Zé Maria, é que todos sabem que a nossa linha econômica vai ser a oposta desse atual governo. Eles querem o quê? Aumentar impostos, aumentar as despesas para gastar ainda mais, taxa de juros lá na estratosfera. Isso resulta em inflação que já chegou e quem paga a conta é o mais pobre. O nosso vai ser o contrário. Responsabilidade fiscal, nós vamos ter ali uma previsibilidade clara de para onde vai a nossa economia. Vamos voltar a ter segurança jurídica, vai ter tesouraço de normas regulamentadoras. Vamos suspender a reforma tributária por pelo menos um ano para oferecer ao povo brasileiro uma legislação tributária que de verdade seja mais simplificada e que reduza a carga tributária, como fez o presidente Bolsonaro ao digitalizar o governo, desburocratizar, simplificar diversos... Fala a verdade, você não sente falta do governo do Bolsonaro? Estatais dando lucro. A coisa quando tava feia não tava feia igual tá agora, sabe? A gente tava em pandemia e a gente tá pior do que como se estivesse na pandemia. Fala a verdade, você não tá com saudade do Bolsonaro? Coloca aí no comentário, Flávio22. Marcos legais como a Lei da Liberdade Econômica, em que nós passamos a média para uma pessoa abrir a própria empresa de mais de 3 meses para 24 horas. Assim que nós vamos tratar os empreendedores no Brasil, estimulá-los, tirar o Estado do cangote deles, reduzir a carga tributária para que eles possam oferecer serviços, produtos para a população, para que eles possam caminhar com as próprias pernas, ter o seu lucro, prosperarem. Essa vai ser a mentalidade. Então, com toda certeza, o eleitor vai saber que na economia os caminhos são opostos. Nós vamos cuidar das pessoas que mais precisam. Eu entendo a dificuldade de quem está num Bolsa Família, por exemplo, e alguém, 70%, Zé Maria, de quem recebe Bolsa Família, trabalham. Ou seja, esse imaginário de que são pessoas encostadas não são. Só que elas têm medo de perder o trabalho e daí perderam também a Bolsa Família e vão voltar para aquela situação de miserabilidade que eles viviam. Essa memória é muito negativa que as pessoas que precisam de um Bolsa Família têm, tem que ser compreendida. Então, com a gente, o que vai acontecer, Zé Maria? O Bolsa Família, quem conseguir um emprego de carteira assinada vai ficar mais 2 anos recebendo o Bolsa Família até estabilizar. Se perder no meio do caminho, automaticamente volta a receber. E nós vamos fazer uma plataforma de mobilidade social. Vamos dar internet de alta velocidade e de graça para todo mundo que está num programa de governo, porque na palma da sua mão, dependendo do seu perfil, ele vai ter todo o amparo do Estado, desde a sua alfabetização até a possibilidade de conseguir um acesso ao microcrédito para que a sua própria empresa comece a girar capital e ele esqueça que precisa receber o Bolsa Família. Mas enquanto precisar, no meu governo, vai estar lá o Bolsa Família garantido para essa pessoa e nós vamos oferecer essa plataforma para que ela possa ir ascendendo na vida e deixar de herança para o seu filho, para sua filha, educação de qualidade e oportunidade e não dependência de governo nenhum. Mais uma pergunta do Mário Vitor Rodrigues. Senador, o Brasil hoje acordou com a notícia de mais um escândalo de corrupção. É um assunto que está sempre na pauta e a minha visão é de que isso vai ao encontro do pensamento do brasileiro médio de que político é tudo igual. A pergunta é, o senhor teme que esse desgaste da política abra espaço para alguém antissistema? E eu queria aproveitar também na esteira dessa coisa de mudança e de reformas, o senhor há pouco falou que o próximo presidente vai indicar 4 ministros para o Supremo. Queria saber como é que o senhor enxerga uma possível reforma do Judiciário, inclusive nomeação e, de repente, mandato para ministro do STF e também sobre reeleição. Bom, várias perguntas, mas vamos lá. Mas se eu esquecer de alguma coisa, você já me lembra aqui, por favor. Com relação ao combate à corrupção, é a pauta que nós sempre defendemos. E quando acontece esse tipo de escândalo hoje, em que o líder do governo Lula no Senado Federal, o Jacques Wagner, ele é flagrado
dessa forma. Parece que encontraram até muita coisa, né, na busca e apreensão lá na residência dele. Isso mostra que o cerne de todo esse escândalo do Márcio começou no PT da Bahia, como nós sempre suspeitamos, e as coisas agora vão se concretizando, vão entrando em evidência. Isso mostra a grande diferença que existe entre alguém buscar um financiamento privado de uma pessoa que não tem problema nenhum para fazer um filme sem contrapartida nenhuma, e a diferença do que acontece para aquelas pessoas que usam a máquina pública, a sua influência dentro do governo para se enriquecerem às custas, né, de corrupção. Então essa diferença é muito importante, por isso eu sempre pedi a CPI do Márcio enquanto PT. E eu tô falando, galera, cadê o INSS? Lulinha, o irmão do Lula, tá todo mundo quieto, ninguém fala nada, né? Sempre teve medo de fazê-la. Eu fui o autor, eu fiz questão, Omar, de assinar uma PEC para que acabasse a reeleição para presidente da República, porque eu quero dar o exemplo, eu quero sentar naquela cadeira, fazer tudo o que tiver que fazer para o Brasil melhorar sem me preocupar com a reeleição logo ali na frente. Então acho que isso é saudável, eu sempre acreditei nisso, isso é importante, um importante gesto para a nossa democracia. E faltou mais o que você me perguntou? Reforma do Judiciário, A STF. reforma do Judiciário. O que eu posso falar é o seguinte, eu vou adotar um critério diferente do que adotou o Lula, que na campanha prometeu que não colocaria amigos lá, né, que colocaria juízes, e os que ele indicou, além de amigos dele, foram advogados dele, foram amigos dele, mentiram durante as sabatinas no Senado Federal. Lado a lado. Portanto, certamente serão perfis de pessoas que vão respeitar a Constituição. Eu vou me comprometer, obviamente, de indicar pessoas que tenham um perfil mais conservador, porque do jeito que está hoje, Mário, tem ministro dando canetada monocrática, autorizando aborto, autorizando liberação das drogas. Isso a gente não pode admitir de jeito nenhum, porque essa é uma pauta que quem resolve é o Congresso Nacional. Então, certamente serão perfis de pessoas, né, diferentes do que o Lula indicou, que respeitam a Constituição e vão ajudar a resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, que hoje, infelizmente, está muito baixo perante a população. Senador Flávio Bolsonaro, quero agradecer demais a sua participação conosco aqui no 3 em 1, na Jovem Pan. Sempre um prazer te receber. E eu já quero um compromisso seu de que você estará conosco aqui nas sabatinas da Jovem Pan, quando as eleições começarem, quando começar a campanha. Wes, obrigado pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. Convido a todos os eleitores aí a acessarem as minhas redes sociais para virem esse pacote que nós lançamos hoje, Brasil Sem Medo, com 12 medidas que são emergenciais, prioritárias para que sejam implementadas a partir do ano que vem. E assumo aqui o compromisso, sim, com o Wes, de estar com vocês batendo um papo, e porque o maior beneficiado da nossa conversa é o nosso telespectador, que forma o seu juízo de valor e tem a possibilidade de comparar o projeto de prosperidade que nós vamos oferecer com o projeto das trevas que está sendo colocado aí pelo atual governo. Tá aí, conversamos aqui. Bom, meus amigos, o nosso presidente aí, tá? Coloca aí nos comentários Flávio22, o link do vídeo tá aqui na descrição. Deixa o seu like, quero ver a opinião de vocês. Fui!